Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Rose que conta histórias e hoje vou contar mais uma. A história do Gildo, que um dia acordou muito inspirado e resolveu fazer um livro assustador, com desenhos bem legais. Mas nem tudo saiu como ele imaginava. O nome da história é O Incrível Livro do Gildo. Quem escreveu foi a Silvana Rando e é da editora Brink Book. O Incrível Livro do Gildo. Aqui está o Gildo. Gildo acordou muito inspirado. Ele decidiu fazer um livro que tivesse uma história bem assustadora e desenhos muito legais. Mas sobre o que poderia ser o livro? Afinal, ele gostava de tantas coisas. Gildo quis que seu livro fosse sobre monstros. Era uma vez um bando de monstros ferozes e mal-humorados. Uau! E tinha aquele que soltava fogo, o Super Garras. Pensando um pouco mais na história assustadora, ele percebeu que os monstros precisavam de um lugar para morar, de preferência longe da cidade, pois eram muito ferozes. Os monstros viviam numa floresta bem longe da civilização, pois todos tinham medo deles. Laurinha ficou empolgada quando soube que o irmão estava fazendo um livro e quis ajudar. Gildo, para a sua história ficar incrível, ela precisa ter bailarinas, muitas bailarinas. Mesmo contrariado, achando que aquilo não era assustador, Gildo resolveu atender ao pedido da irmã. Na verdade, esses monstros nem eram tão ferozes assim. Eles até dançavam balé. Eram bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Mais tarde, Gildo encontrou seu pai, que também quis dar uma importante contribuição para a história. Que tal fazer um livro sobre o espaço? Acho que ficaria incrível se de repente surgissem seres de outro planeta. Aquilo lhe pareceu ótimo, pois Gildo gostava muito de extraterrestres. A notícia se espalhou por todo o espaço e os extraterrestres vieram conhecer os bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Ele estava caprichando nas ilustrações quando sua mãe apareceu com um prato na mão. Um bolo bem gostoso para o meu escritor predileto, disse carinhosamente Dona Gilda. Puxa, Gildo precisava colocar alguma coisa no livro que deixasse sua mãe bem feliz. Eles fizeram o delicioso bolo da Dona Gilda para receber os extraterrestres, que vieram conhecer os bons monstros bailarinos que viviam na floresta. E os extraterrestres disseram: esse é o melhor bolo do universo. Gildo já estava sem ideias quando telefonou para Paulo, que sugeriu um negócio meio complicado. Para mim, o mais incrível de uma história são os vilões. E se aparecesse algum robô gigante malvado que soltasse raio pelos olhos? Nossa, ficaria muito irado.
Gildo não podia negar que a ideia do amigo era boa, só não tinha certeza se combinaria com o resto da história. Obrigado, Paulo. Então, um enorme robô malvado chegou destruindo tudo, até o delicioso bolo da Dona Gilda. Ele perseguiu os extraterrestres que vieram conhecer os bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Mas Paulo, sem ter coisa melhor para fazer, contou para os amigos que Gildo estava escrevendo um livro muito legal. E é claro que todos quiseram ajudar com suas ideias incríveis. Coloca o lobo mau, dinossauro, pirata, rainha má, super-herói, espião, vampiro, sereia. Gildo ficou desesperado com tantos pedidos. Ele não queria deixar nenhum amigo desapontado, mas não sabia como colocar todas aquelas ideias em sua história. Ele se sentiu muito inseguro. Com medo de errar, Gildo desistiu de terminar o livro. Socorro, que era sua baratinha de estimação, vendo que Gildo estava triste, soprou em seu ouvido um belo conselho. Você poderia fazer o final da história com as coisas de que mais gosta e que são importantes para você. Só assim o livro ficaria verdadeiramente incrível. Felizmente, alguém desligou aquele robô malvado que caiu num sono profundo e parou de perseguir os extraterrestres que vieram conhecer os bons monstros bailarinos que viviam na floresta. Para comemorar, Dona Gilda fez o seu bolo delicioso e tudo acabou numa grande festa, com os convidados mais incríveis do universo. Fim. Gildo estava muito orgulhoso por ter conseguido terminar a sua história, apesar de ela não ser tão assustadora como ele havia imaginado. Seu livro só tinha coisas incríveis. Naquela noite, ele dormiu muito feliz. O livro do Gildo, para todos vocês, com amor. Assinado Gildo. E aí? Vocês gostaram? Você já pensou em fazer um livro? E o que teria dentro dele que o tornaria incrível? Sobre qual história seria seu livro? Conta para mim, estou curiosa. Tchau, crianças! Até a próxima história!